Pessoal, boa tarde. É, Vamos começar hoje aqui a disciplina de Mecânica Geral, para essa turma aqui da Civil, que eu amo tanto, mas vamos lá. Então, gente, hoje vai ser mais ou menos para a gente apresentar um pouco a disciplina e vou dar um start aí na matéria, tá bom? Para quem não me conhece, né, meu nome é Fábio, professor aí da Civil mesmo. Eu dou geralmente essa parte de mecânica, de resistência dos materiais, também vou dar TCC lá para frente e outras coisas aí que vão precisando no meio do caminho, tá bom? Então, assim, sou mais essa parte de estruturas mesmo e trabalho mais com parte de estrutura metálica, estrutura mista, estrutura em situação de incêndio. Então, isso é mais assim a minha área de formação, mas aqui a gente tá para tudo, tá bom? Então, assim, como aqui eu falo mais pro pessoal da Civil, que vocês precisarem aí de mim, agora que a gente tem contato, acho que a gente pode ir trocando mais informações, né? E agora que vocês me conhecem, fica mais fácil. Beleza? Então aqui, gente, mecânica geral vai ser, acho que a primeira disciplina aí, tirando física, né? Que física a gente vai apoiar alguns conceitos de física aqui também, mas é o começo dessa parte de estruturas, né? Que vocês vão usar assim praticamente até o nono período, né? Onde até para as disciplinas mais específicas de concreto, aço, madeira, né? Tudo vai começar aqui na parte de mecânica geral. Então, só alguns conceitos básicos, algumas coisas, até uma revisãozinha aí do que vocês já viram em física, principalmente esse comecinho, mas são conceitos que é muito importante que vocês fixem, que vocês aprendam bem, porque algumas coisas vão ser melhor desenvolvidas, né, no futuro, em outras disciplinas, nas disciplinas de teoria, né, do teoria das estruturas, mas aí outras a gente vai ver mais aqui e depois espera-se que vocês apliquem os conhecimentos aqui nas outras disciplinas. Eu, basicamente, né, eu costumo dar as minhas disciplinas mais usando quadro, basicamente a aula de slide é só a primeira, né, onde eu mostro aqui a introdução, o plano de ensino para vocês. Mas, né, como a gente está aqui nessa forma remota agora de aula, eu tentei adaptar aqui a disciplina da melhor forma que possível, mantendo um pouco do jeito que eu dou aula e também aí para essa nova realidade aqui nossa, tá bom? Então vamos começar? Então assim, gente, eu peço que qualquer coisa aí que vocês queiram falar, se vocês quiserem mandar aí mensagem, se vocês quiserem ir me ligando, né, e abrindo áudio, eu acho que vocês podem me falar comigo aqui a hora que vocês quiserem. Estou vendo aqui que tenho 36 pessoas, que não é a minha turma total. Provavelmente é gente da turma anterior. Não tem problemas. Depois aí, se for alguém da turma anterior, eu quero aí que vocês me avisem, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, a ementa aqui da nossa disciplina, ela é um pouco diversa, né? A gente vai ter vários conceitos ali de coisas diferentes e, e que vão se unir em algum ponto. Então, são alguns conceitos separados que vocês vão usar em seguida. Coisas como, por exemplo, estática da partícula, corpos rígidos, são coisas que vocês já viram de alguma forma até no colegial e em física. Forças equivalentes também, e equilíbrio de corpos rígidos. Essa parte aqui é uma parte mais geral aí de física, trabalhar com força, força distribuída, momento e essas coisas. Depois a gente vai entrar na nossa parte de equilíbrio, né? Que é uma parte aí que vocês vão ouvir falar agora e vão terminar para quem for principalmente para essa área de estruturas, é pro resto da vida, basicamente. E aí que a gente vai entrar mais em termos, né, em formas de resolver problemas mais específicos aí e mais direcionados aí para essa parte da civil. Essa disciplina também é feita aí o pessoal da mecânica. Então, todas as outras engenharias têm uma disciplina que é mecânica dos materiais,
que acaba sendo um pouco aqui da mecânica geral com uma parte de resistência também, resistência dos materiais. Só que de uma forma mais condensada, porque eles não usam tanto, né? Então aqui a gente vai destrinchar mais alguns desses conceitos. A gente vai falar de vínculos, a gente vai falar de estruturas isostáticas, a gente vai falar de treliça e vigas, pórticos, né, e coisas desse tipo a gente vai começar a falar. Vamos falar de centro de gravidade, momento de inércia, que é uma coisa aí super importante, e vamos dar início na parte de esforços internos nas estruturas. Os famosos diagramas de esforços que vocês vão aprender a fazer de uma maneira mais direta e mais com o Camilo, tá bom? Então essa é a nossa ementa aí de forma aí geral. Então assim, o objetivo aqui da disciplina, né, é apresentar esses primeiros conceitos que envolvem aí a parte de mecânica dos materiais para começar a resolver, né, e dar o início para resolver aqueles problemas de engenharia da parte de estruturas, que é basicamente o seguinte: tem uma determinada estrutura, tenho uma ação que está atuando nessa estrutura, um carregamento, uma força, enfim, qualquer coisa desse tipo, e quero saber se a minha estrutura suporta esses carregamentos. A questão é o seguinte: não necessariamente a gente vai conseguir resolver essa minha pergunta, né, responder essa pergunta de que se a minha estrutura suporta esse carregamento, aqui na disciplina de mecânica geral. Mas a gente já vai conseguir entender o que aquelas ações, aquelas forças externas lá que eu estou aplicando na minha estrutura, como que ela vai afetar o meu elemento por dentro dele, né? Como ele vai afetar o nosso material. Na parte de resistência é que a gente vai responder de fato essa pergunta, mas a gente vai começar aqui na parte de mecânica geral, tá bom? Então, e apresentar esses conceitos, né, essa linguagem que a gente vai usar para os problemas de estruturas, basicamente. Então, aqui o conteúdo só um pouco mais destrinchado, então não muito também. Então, falando um pouco daquelas etapas. Então, são basicamente 4 módulos que a gente vai ter, né, 4 conjuntos aí de problemas que a gente vai resolver no nosso probleminha, na nossa disciplina. Depois aí a gente vai vendo isso ao longo do semestre. E aqui vem a nossa diferença, que é o que eu quero conversar com vocês, explicar direitinho. Eu acho que essa primeira aula aí é muito para isso. Quero depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, que é como vai funcionar a disciplina de maneira remota. Eu não sei aqui se todo mundo fez alguma disciplina durante o PSE. Eu ofertei Resistência 2 e TCC, né? E foi assim um aprendizado para mim, né? Me surpreendeu positivamente em alguns conceitos, em outros aí a gente tem que adaptar. Como eu falei para vocês, a minha disciplina, ela sempre, o jeito que eu gosto de dar aula é muito no quadro, né? Passando toda a aula, né? E passo aí o quadro para vocês, fazemos exercícios, principalmente pelo caráter, né? Pelo estilo da disciplina, que é uma coisa mais aplicada mesmo. Vocês vão aprender a fazer cálculos, né? E determinar parâmetros, basicamente. E aqui, né? A gente está nesse meio digital. Eu estou estudando uma forma de um quadro ali no fundo, assim, mas assim eu dei a resistência dos materiais usando aqui o meu computador mesmo. Basicamente as aulas vão ser aqui pelo Google Meet e também com o Moodle, né? Posso também usar Google Forms, né? WhatsApp aí, se procurar, todo mundo tem aí, consegue achar alguém que tem o meu contato para passar para vocês. Mas basicamente vocês vão ter que assistir as aulas aqui às terças e quintas aqui comigo, né, no Google Meet nessa sala, e todo o material e todas as entregas de trabalho ou até as listas e material que eu vou disponibilizar para vocês vão estar tudo no Moodle. Acredito que a sala já está criada com vocês matriculados. Hoje o Moodle está instável, o Syscad está tudo instável,
mas depois vocês dão uma conferida para ver se vocês estão conseguindo ter o acesso. Porque é muito importante que vocês tenham o acesso lá, que é a nossa forma de eu passar trabalho para vocês e vocês me entregarem, tá bom? A nossa disciplina, né, tem aí essas 2 horas, 1h40 na terça e 1h40 na quinta. E é o seguinte, ela vai estar dividida da seguinte forma. Eu resolvi fazer o seguinte, vou dar na terça-feira, vai ser uma aula mais voltada para a teoria, e na quinta-feira vai ser uma aula voltada mais para exercícios, e exercícios aqueles que vocês vão fazer. Então eu vou passar vou passar a matéria na terça, e posso, né, às vezes eu posso ter que terminar a matéria na quinta, alguma coisa assim, e aí na quinta-feira vai ser exercício para vocês fazerem e entregarem. Esse exercício da quinta vai valer para nota também, tá uma partezinha, mas depois eu explico isso. Em relação à presença, o que é importante, que mudou um pouquinho do PSE, é que se você não puder assistir a aula no horário, não tem problema, você tem que entregar uma atividade. Mas agora, nessa retomada do calendário, a gente pode computar a presença em função de uma chamada que a gente faz aí, em função de todos vocês que estão aqui, né? E acredito que está quase todo mundo. Então, no final da aula, eu vou pedir para vocês digitarem o nome aí no chat, antes de sair, enquanto eu estou gravando mesmo, porque depois me gera um arquivinho de texto com tudo que foi escrito na aula. Então, e aí eu consigo tirar a presença, tá? Mas caso você não consiga assistir essa aula, né, e na hora, né, e você for assistir depois, você vai ter que me entregar um mapa conceitual da aula. Depois eu vou explicar o que é esse mapa conceitual. Tem aí um slide lá no final. Então, assim, eu aconselho vocês, acho que fica melhor, né, até para vocês terem um horário e tirar a dúvida na hora, escutar a dúvida do colega. A gente sabe que eu mesmo fiz um curso de capacitação agora nesse período entre os semestres, e é difícil você assistir assim fora do horário, né? Se você não assiste na hora, depois ali você vai postergando, né? E acaba não vendo. E é importante que, como a maioria das pessoas, e tem esses exercícios na quinta-feira, que vão estar relacionados com a matéria próxima, se você não assistir essa aula num prazo curto, você vai estar atrasado com a matéria em relação ao resto do pessoal. Então, assim, assistam lá na hora, faz a presença e aí tá tranquilo, beleza? Outra coisa, uma mudança também de quem fez o PSA agora. Mesmo assim, você não conseguiu assistir na semana. Agora as aulas, né, que ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar para vocês, elas ficam armazenadas lá no Drive, a gente não consegue fazer o download. Eu não tentei ainda, porque é a segunda aula que eu estou gravando, mas falaram que não dá para fazer o download mais. E ela vai ficar só por 30 dias. Então esse é o prazo que você tem aí para assistir a aula. Porém, para não tumultuar as atividades, eu peço o seguinte, se você não assistiu a aula no dia e tem que me entregar o mapa ou a atividade aí referente a essa aula, conforme o cronograma que eu vou mostrar para vocês, vocês têm um prazo de 15 dias, tá bom? Para entregar essa atividade. Essas atividades vão ser entregues lá pelo Moodle, no item certinho, né, que eu vou criar. E é isso, tá bom? No Moodle mesmo, eu vou estar criando tópicos, né? Onde vai ter o link da aula. Vou criar mais ou menos blocos por semanas, que eu acho que fica melhor organizado do que por assunto, basicamente. E lá vai ter o link da aula, a apresentação que foi feita na aula, a lista de exercícios, né? Quando for, o link para entrega do mapa, o link para entrega do exercício, todos esses links, tá bom? Além disso, né, na disciplina a gente vai ter 4 listas de exercício, uma para cada tema. Vão ser basicamente 2 para entregar até o final do ano e 2 para entregar no ano que vem, né? Depois da pausa para o Natal e Ano Novo. E assim, essas listas vão ser basicamente a principal fonte de avaliação, de vocês treinarem os conceitos, né, da disciplina e também de nota.
né, basicamente. Então, assim, eu peço que vocês, não é uma lista assim individualizada, não é uma lista super difícil, mas é uma lista que tem todos os pontos que eu acho que vocês têm que saber para o desenvolvimento aí da disciplina. Eu acho que é o seguinte, né, a gente está aqui, muito se fala, né, os professores principalmente, a gente teve umas reuniões para trocar ideias, né, de metodologias, e essa questão, né, da gente dar avaliação, porque essa é uma disciplina, né, quando eu dava no presencial, é muito assim, passo as listas para vocês fazerem, nem vale ponto, e depois 2, 3 provas, e é isso basicamente a avaliação da disciplina. Então, assim, a gente sabe que a cola já acontece normalmente, né? E eu acho que pegar uma prova e falar assim, todo mundo com a câmera ligada, divide em turma, prova oral, essas coisas eu acho que não resolve muito. Então, ao final da disciplina, a gente vai ter uma avaliação sim, mas vai ser mais como um trabalho, tá? Uma avaliação que eu vou dar um jeito de individualizar um pouco, mas, né, vão ser exercícios aí parecidos, que vocês vão ter basicamente um dia ou 2 dias. Acho que eu vou entregar na quinta, eu peço para vocês me entregarem na sexta até o final do dia, né? Então vai ser uma forma de avaliação. E esses exercícios, né, das aulas de quinta, tá bom? Mas eu vou mostrar ali na próxima aula, na próxima apresentação aqui. Ó, aqui é basicamente a nossa avaliação, um método de avaliação. Então pode ver que metade, né, da nota vão ser das listas de exercício, que eu vou pedir para vocês fazerem à mão, assina as folhinhas todas ali, digitaliza e põe ali no Moodle. Talvez eu coloque algum formulário também, onde vocês coloquem as respostas da lista, né? Mas isso eu esclareço melhor ali depois, estou vendo direito. Então, as listas de exercícios escaneadas, submetidas ali até a data que eu vou estipular, que eu estipulei. A avaliação teórica lá no final da disciplina vai ser uma só, mas imagina, é um trabalho, né, alguns exercícios um pouco mais elaborados para vocês fazerem, consultando todo o material, consultando os colegas, mas de forma individual. E esses exercícios resolvidos durante as aulas, tá? Que aí a aula de quinta-feira eu vou estar aqui para vocês, né? Tirando dúvida, mas vão ser exercícios para vocês fazerem mesmo. Eu fiz isso, gente, porque assim, apesar de a gente ter conteúdo para estar dando aula terça e quinta, eu sei que, ainda mais vocês que estão mais no começo, muito provavelmente vocês estão com muitas disciplinas. E a coisa começa a piorar um pouquinho para frente. Mas ainda assim, né? Para vocês não terem, ainda mais a gente está nessa aula aqui, 4h50 até 6h30, que é um horário complicado, né? Para quem já teve aula o dia inteiro. Então, pelo menos nessa aula de quinta-feira, alguma coisa mais prática, que não seja tão aí esse aprendizado passivo aqui de ficar só assistindo o vídeo, que a gente sabe que é difícil por 1h e pouco, né? 1h40 aí que é a aula. Então a gente vai funcionar desse jeito. Claro que pode ter alguma mudançazinha, não consegui acabar no dia, né? Vou entrar um pouquinho no outro, mas a estrutura geral da disciplina vai ser essa, tá bom? Quem quer perguntar alguma coisa por enquanto? Então, bora. Em relação aí à bibliografia, que é um probleminha, que a gente só pode passar aqui bibliografia que vocês consigam acessar, né? Geralmente, a bibliografia da disciplina consta aí de livros que estão na biblioteca. Talvez aí quem foi na primeira semana de aula, provavelmente lá com o Leopoldo, e, e já pegou o livro e foi para casa e teve a pandemia, e ainda está esse livro, beleza. Né? Você pode aí usar. Algumas pessoas aí acho que até tem isso. Mas aqui eu achei alguns livros, o problema é que, assim, os melhores para essa parte de mecânica, eu só achei livros em inglês, né? Livros livres, onde você pode clicar aqui nesses links e, né, e baixar eles. Mas, basicamente, o livro que eu uso, né, que eu sempre usei, e eu acho que é um dos melhores e mais didáticos, é esse Hibbeler, Mecânica para Engenharia Estática. Vocês vão achar também bastante apostila na internet, é uma parte básica aí. Mas livro mesmo, né? São esses, basicamente. Mas fiquem despreocupados que, assim,
a gente passa livro mais como uma forma extra, né, de vocês estudarem ou de esclarecer algum ponto, de ter uma outra versão ali do que eu disse, mas basicamente o material de vocês é o que eu vou passar aqui em sala de aula. E eu aconselho até vocês, nessa aula de terça-feira, escrever, né, tá com o caderno junto, para ajudar até vocês a ficarem motivados aí durante a aula, tá? E copiar as coisas. Porque ali eu vou fazer de um jeito também que as coisas vão fluindo, não vai ser tanta apresentação aí de slides. Aqui está o cronograma da nossa disciplina, aqui na primeira parte, até o dia 22 de dezembro, que é antes aí do recesso. Então pode ver aqui, ó, as aulas de terça e quinta, né? As de terça, aqui está assíncrona, mas está errado, tá, gente? Eu preciso corrigir isso daqui, ó. As de quinta não são assíncronas, são síncronas, tudo síncronas. Síncrona sou eu aqui, ó, com vocês em tempo real. E assim, as de terça vai ser teoria, as de quinta vai ser essa prática. Com exceção dessa primeira semana que a gente tem essa parte de introdução e apresentação, então dá uma complicada. Então repara que aqui essas atividades, tá? São as atividades equivalentes para a presença. Se você veio nas aulas, você não precisa aí fazer os mapas conceituais. Os exercícios precisam, tá? Porque os exercícios vão valer nota também. Mas se não conseguiu fazer na hora, você tem que entregar depois. Então, tanto faz, tá bom? Então vai ser um exercíciozinho ou dois aí, dependendo de como for o tema, para vocês desenvolverem em sala de aula e ir tirando dúvida comigo aqui ao mesmo tempo. Aqui também está o dia das entregas das listas, tá? Como eu disse, são 4. Uma lista para ser entregue aqui no dia 24 de novembro e outra lista para ser entregue no dia 22 de dezembro, tá bom? É só dessa última semana que a aula de terça ela vai ser um exercício para ser entregue aí depois, porque eu sei que é 22 de dezembro e eu sei aí que a adesão cai um pouquinho, apesar de estar todo, não sei se está todo mundo em casa, se está por aqui, né? E aqui em Uberaba, mas aqui vai ser só para não começar um tópico numa terça-feira, depois a gente ficar 2 semanas e retomar. E aí, como a gente vai estar falando de traçado de diagrama aqui até o final do ano, é uma coisa mais que demanda um pouquinho mais de trabalho e é bom fazer mais exercício mesmo, tá bom? Mas assim, fiquem tranquilos que no final de cada aula eu passo para vocês, falar, ó, a atividade essa semana é tal, tá bom? Mas basicamente nas aulas de terça-feira de teoria, só assinar a presença aí, que aí não precisa fazer o mapa conceitual. Então aqui, ó, depois da volta, né, no ano que vem, onde também com a entrega da lista 3, depois a entrega da lista 4 e a prova que ficou para o dia 25 de fevereiro, final da semana, tá bom? O final do período mesmo. Talvez aí eu possa jogar um dia antes, um dia depois, mas a gente vai conversando. Tem muito chão aí pela frente até chegar nisso. Agora, só para explicar para vocês o que é mapa conceitual, porque foi uma coisa que no PSE a gente não tinha essa possibilidade de fazer chamada e contar como presença, né? A gente tinha que passar uma atividade independentemente se a pessoa estava ali assistindo aula ou não. E uma coisa que funcionou muito bem foi o mapa conceitual, que é basicamente uma forma gráfica de resumir o nosso probleminha, né, o nosso assunto. Isso, acho que para quem gosta aí quem tem o costume de fazer algum resumo, né, até para estudar, isso é uma coisa muito, muito interessante. E no semestre passado, né, no PSE, teve coisas muito, muito boas, me surpreenderam aí positivamente. Então, assim, isso é um recurso de aprendizagem ativa, né, onde vocês aí, né, vão desenvolver o próprio conhecimento em si, e basicamente você desenvolve um tema e os seus tópicos, né, listam os tópicos e fala aí as relações entre esses tópicos. Aqui tem um caso, né, de um mapa sobre ensino e aprendizagem, né? Então ali você pode subdividir nos temas aí que a gente acha que seja interessante e falar as relações. Para a gente que fala aí de exatas, né? Às vezes é importante para uns conceitos e às vezes até para equações, né? Imagina. Você tem
tal equação, né, que vai falar sobre comportamento do nosso probleminha, as tensões de cisalhamento, por exemplo. Então você tem tal equação que você calcula essa tensão e você precisa aí determinar o que é cada tópico, como que se calcula isso. Então aí fazendo todas essas relações de uma forma aí gráfica que você consiga aí acessar de forma rápida essas informações todas aí, né? Então essas relações aí entre esses tópicos, né? Ele fala aqui para fazer de causa e efeito, mas é muito da forma que você quiser. Então assim, aqui tem um guiazinho de como você fazer, mas eu acho que é uma coisa assim bastante gráfica, né? Cada um ali vai ter sua forma de fazer, sua forma de pensar que melhor explica, né, o que melhor desenvolve aí o jeito que você pensa de verdade. Lógico que a gente tem coisas mais simples, teve gente que rasgou ali a folha, mandou com a rebarbinha e boa, e teve gente que fez no computador, fez coisa muito bonita, ou à mão mesmo, né? Então assim, aqui alguns exemplos, né? Lógico que bem rebuscados, né? Aqui, né, vacina, muito se fala aí de vacina. E aqui uma coisa mais ligada para a engenharia civil, e o que saiu foi bastante desse tipo aqui, ó. Hidrografia, né, uso da água. Então, cada um dos tópicos aí que foi falado na aula, então aí você resumir de alguma forma. Então, esse aqui é o mapa conceitual para quem não veio na aula síncrona de terça-feira, tá bom? Ou seja, né, gente, vamos assistir a aula, que fica mais fácil. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante. Se alguém aí gosta de fazer resumo, às vezes ao invés de você fazer resumo, dá uma lida sobre isso, porque até na parte de resistência a 2, o pessoal acabou usando esses mapas de consulta, né, para a prova, né, e para as avaliações. Então eu acho que ficou bem interessante. Beleza? Então assim, gente, esse daqui é a ideia geral da disciplina. A gente pode ir tirando dúvida ao longo do processo. Se vocês quiserem falar alguma coisa agora também, alguma dúvida, eu estou à disposição, que aí a gente começa já a aula. Ninguém quer perguntar nada? Tranquilo. Então tá, pessoal, deixa eu só compartilhar aqui de novo. Então aqui, pessoal, eu estou usando... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Eu esqueci de Só... perguntar. O senhor vai ter algum horário de atendimento fora a aula? Vou. Ó, eu não cadastrei ainda, mas provavelmente eu vou deixar na segunda-feira, que é o dia que eu não dou aula. Mas assim, né? Vocês podem me mandar e-mail, né? Se quiser marcar um horário comigo, a gente acha um horário. Eu não gosto muito de marcar horário fixo, porque é uma coisa que às vezes eu fico preso e o pessoal não vem nesse horário, né? Então eu prefiro deixar livre aí, vocês vão me mandando e-mail, mensagem, a gente vai tirando dúvida. Mas eu vou colocar um horário ali, segunda tarde, provavelmente, assim, é o horário que eu tenho mais livre e que, na dúvida, é um horário bom para vocês me procurarem, tá bom? Mas fiquem tranquilo. Outra coisa. Sei que muita gente tem meu WhatsApp, né? Às vezes aí o pessoal tem. Não tem problema, né? Eu até respondo sempre. Mas é que acontece que às vezes o fluxo de mensagem fica grande. E passa, né? As mensagens passam aí e eu não consigo ver. Eu sugiro que sempre que vocês têm alguma coisa mais importante, né? Ou mais... Se for urgente, vocês tentam o WhatsApp. Mas se eu não responder, me manda e-mail, que e-mail é uma coisa que eu verifico sempre e eu respondo, né? Então fica mais oficial como forma de comunicação. Mas tendo WhatsApp aí, só caso eu não responda mesmo, tá bom? Beleza? Então, pessoal, ó, eu uso esse programinha aqui, que é um programinha que chama Open Board, e
para dar as minhas aulas. E é o máximo que eu consegui aí para simular uma lousa, né, e alguma coisa nesse sentido. Envolve uma preparaçãozinha antes, mas eu dei sorte que há um tempo atrás, quando eu troquei meu computador, eu troquei por um com tela touch, né, antes mesmo de tudo isso. Obviamente que, né, não fica tão bom quanto uma lousa e tão organizada, até pelo espaço que a gente tem, mas as aulas a gente vai tentar fazer por aqui, e é uma forma que a gente consegue resolver exercício, né, e fazer um desenvolvimento aí do pensamento, como tem na lousa, né, que a gente vai construindo aos poucos ali o pensamento de vocês e o conhecimento. Então a gente vai usar isso daqui. Talvez mais para frente eu vou tentar fazer um teste aí com uma lousa ali no fundo. Mas por enquanto é isso daqui. Como eu disse, a letra não fica totalmente 100%, né? Mas eu acho que dá para vocês entenderem bem. E qualquer coisa vocês param, falam assim, professor, faz de novo. Não entendeu? O importante aí é que vocês entendam tudo o que está acontecendo. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar aí a disciplina. Essa parte inicial aqui de mecânica, a gente não consegue fugir muito de passar alguns conceitos aí que são básicos até para dar nome para as coisas. Então hoje vai ser uma aula que vai parecer mais física, né, mesmo, do que engenharia de estrutura, mas a gente tem que começar em algum lugar. Então a gente vai estar falando aqui da mecânica, que é esse ramo aqui da física, onde a gente trabalha mais com corpos, forças e ação aí dessas forças nesses corpos, basicamente. Então é o ramo aqui, ó, das ciências físicas que trata do estado de repouso ou movimento dos corpos sujeitos à ação de forças. Então a gente vai estar falando para a gente, né, da civil, muito mais de corpos que estão em repouso, né, ou que estão em equilíbrio, basicamente, e o efeito dessas forças. Então, só que para a gente começar, né, a gente vai começar falando de partícula. A gente tem uma divisão entre partículas e corpos rígidos. Então, a partícula, lembra, vocês já fizeram muito exercício aí de física, né? Uma partícula com movimento, com velocidade tal, e assim por diante. Ela não é necessariamente, como o nome aí às vezes dá a entender, um corpinho com uma dimensão nula ou de pequenas dimensões. Na verdade, ele é só um corpo onde a sua forma não tem influência no nosso problema. Então a gente pode pensar, por exemplo, se eu estou pegando um prego ou um parafuso e com várias forças atuando nele, lá na cabeça do parafuso, eu provavelmente não vou precisar aí de levar em consideração o formato desse prego para, por exemplo, calcular uma resultante, né? Às vezes também, se eu tenho um bloco de concreto maciço e eu estou fazendo aí uma força para empurrar ele, né, junto com outras, muito provavelmente, né, o formato dele em si não vai influenciar também na sua resultante ou em qualquer outro comportamento. Diferentemente de quando eu tiver um corpo rígido, que a gente vai falar mais para frente. Então, só para a gente contextualizar aqui, a nossa partícula, a gente vai estar sempre aí levando em conta como se fosse um ponto que tem ação aí de diversas forcinhas. Então, F1 de uma ou diversas forças, né? Não precisa ser diversas, não. Então, é só para vocês levarem em consideração onde aquele probleminha lá que falava de uma partícula estar na velocidade tal poderia ser um carro, sabe? É só que as dimensões dele não importam para o nosso problema. Já um corpo rígido, que é o que a gente vai falar bastante daqui para frente, ele é um conjunto de partículas, né? Sendo que cada uma delas tem uma distância fixa entre a outra. Então, por exemplo, se eu pegar um bloquinho, a distância aí entre duas laterais é a mesma, ou qualquer ponto aí interno também vai ter um determinado valor. E ao aplicar um carregamento, essa distância entre as partículas ela não se altera, né, depois da aplicação da força. Aqui está faltando a aplicação de um carregamento no final. Então, por isso que é um corpo rígido, um corpo que não se deforma.
E para a gente, em mecânica aqui, a gente vai estar trabalhando só com partículas ou corpo rígido. Então, a gente vai estar falando mais para frente de viga, pórtico, treliça. A gente não vai estar pensando que essas estruturas se deformam, como vocês vão ver depois em resistência. Então, a gente está indo aí aos poucos. O corpo rígido, geralmente a gente põe aí, né, uma representação bem genérica, e aí as forças podem estar sendo aplicadas aí em qualquer ponto do meu problema. Tá bom? E aí, por eu ter um corpo com dimensões aí mais pré-definidas, significa que o ponto de aplicação dessas forças vão influenciar no comportamento ali estrutural do meu probleminha. Lembra, vocês já devem ter ouvido falar de momento, então corpo rígido vão ser situações onde a gente vai ter que preocupar com o momento, que vai ser a distância vezes a força, né? Em função do ponto que eu estou aplicando. Mas hoje a gente vai falar basicamente, né, hoje, aula que vem, de partículas. Então a gente vai começar primeiro aí com a mecânica das partículas, depois para a mecânica dos corpos rígidos, atuando sempre aí basicamente no ramo da estática, tá bom? Então que vai ser principalmente aquele ramo dentro aí da mecânica que estuda os corpos em equilíbrio. Então a gente sabe que equilíbrio pode ser ou em repouso ou com velocidade constante, né? Mas no nosso caso, né, de engenharia estrutural para engenharia civil, basicamente, corpos em repouso, né? A gente não quer que o nosso prédiozinho se movimente, por mais que ele se movimenta de verdade. Então aí, falando aqui da mecânica das partículas, a gente vai começar a fazer algumas definições, só para dar nome para as coisas e coisas que vocês já estão bem acostumados. Primeiro, né, uma coisa que a gente vai falar muito aqui na disciplina é força. Então a gente sabe que a força é uma quantidade, é um vetor, né, vetorial que tem intensidade, direção e sentido. Então a gente representa, né, a nossa força. A gente representa a nossa força por meio aí de uma setinha e que tem uma determinada intensidade, né? Posso chamar ela aqui de F. Ela tem uma intensidade, vamos supor, 10 newtons. E só com isso a gente não consegue aí definir ela em si. A gente precisa de, além da sua direção, o seu sentido. Para a gente definir a direção, usualmente a gente usa, né, alguma referência. Vamos pensar o seguinte. Talvez, né, essa minha força que está orientada a um determinado ângulo, eu posso fazer ele em relação a um eixo conhecido. Para a gente é sempre fácil aí a gente pegar um eixo horizontal. Então, vou fazer aqui um eixinho horizontal. Então, a gente pode falar que a direção aí dessa força, ela está aí a 30 graus do meu eixo horizontal. E aí o seu sentido a gente demonstra aí pela setinha. Tudo aí que vocês já sabem. Questão de nomenclatura, né? Como ela ser um vetor, a gente tem lugares aí que põe a setinha em cima, ou um tracinho embaixo, mas a gente, né, vai manter essa nomenclatura de só botar aí a letra mesmo, porque a gente vai escrever muito isso. E assim, né, como a gente tem que fazer, a gente vai estar sempre trabalhando com problemas, né, com mais de uma força, é sempre importante a gente estar pensando na resultante dessa nossa força. Então a gente sempre vai ter que estar calculando isso, até por forma de simplificar os nossos problemas, e principalmente nesses de partículas, né? A resultante também vai ser importante para a gente lá na parte de equilíbrio, porque a gente quer que o nosso problema geralmente esteja em equilíbrio, e o nosso equilíbrio é quando a resultante é zero. Então essa é uma das funções para a gente calcular aí a nossa resultante das forças. Vamos começar primeiro, né, pensando nessa resultante. Se eu pegar, por exemplo, um ponto, vamos começar pelo simples, onde eu tenho aqui uma forcinha e outra aqui.
fazer de outra cor. Então tem aqui essa minha força de cima, eu vou chamar ela de P. E essa aqui de baixo de Q, tá bom? Bom, vocês já viram isso também aí em física mesmo, né? Que como que a gente faz a soma aí dessas forças? Bom, como a minha força é uma grandeza vetorial, que tem intensidade, direção e sentido, para a gente somar duas forças, a gente tem que fazer uma soma vetorial. A forma inicial, a forma gráfica de ser feito isso, né, é aquela regrinha do paralelogramo, que eu vou fazer aqui, e depois tem uma regrinha que é a regrinha do triângulo. Então, assim, são nomes para as coisas aí que vocês já viram. Deixa eu só copiar isso aqui. E a minha regrinha do paralelogramo é basicamente o seguinte. Você vai desenhar paralelas a cada uma dessas forças, de forma que essas paralelas aí encontrem com a outra força. Vou explicar aí o que eu quis dizer. Bom, eu construo aqui uma força paralela à força P e que coincide ali em um ponto com a força Q, coincidentemente aqui com o final. No caso aqui o final. Melhor eu copiar aqui. E aqui também faço uma paralela da força Q. E, consequentemente, a minha resultante vai ser aqui do ponto inicial, onde está sendo aplicada aqui a minha força, até a intersecção dessas duas forças paralelas. Deixa eu fazer aqui tracejado para diferenciar. E aqui a gente tem a nossa resultante. Obviamente que, né, se eu fiz aqui esses meus vetores todos de forma com o ângulo certinho, com o comprimento certo, né, tudo em escala, essa minha resultante ela é exatamente ali, né, na escala, com um determinado valor ali do nosso carregamento. Então isso aqui é uma das formas. E a outra, né, que é praticamente a mesma coisa, mas é só uma abordagenzinha diferente, é a tal da regrinha do triângulo, que eu acho que é essa que todo mundo viu aí no colegial também. Onde consiste em basicamente, pensa assim, eu tenho um pontinho, vamos supor que esse meu pontinho está em movimento. Bom, se eu tenho duas forças atuando nele, é como se ele se deslocasse aí em cada uma dessas duas direções em sua determinada intensidade. Então é como se o pontinho ali andasse toda a força P e depois de lá andasse toda a força Q. Então a gente faz essa ligação aí dos pontos do inicial, do ponto inicial. Então vou pegar aqui de novo a força P e vou pegar aqui de novo também a força Q. E vou colocando uma na frente da outra e assim sucessivamente. E a minha resultante ela vai ser toda essa distância aqui do início até o fim dessa soma desses vetores. Reparem que é exatamente aí a mesma coisa, só que aí é o que a gente chama de regra do triângulo, porque no final das contas forma um triângulozinho. Então isso daqui, né, a gente vê até no colegial. E de novo, se a gente fez tudo com escala e aí medindo os ângulos certos, essa minha resultante a gente consegue tirar o valor da intensidade dela em função aí dessa forma gráfica. Além disso, né, o sentido também é sempre importante a gente falar que a gente parte do nosso ponto inicial e a gente vai seguindo o nosso conjunto aí de setinhas. Então, a minha força ela vai estar sempre aí relacionada, né, o sentido dela aí com esse caminho aí que a gente vai fazendo com as nossas forças. Beleza? Então aqui, ó, só para eu colocar nome,
lei do paralelogramo, e aqui é regra do triângulo. Então, assim, só para dar nome aí para as coisas. Agora sim, né? Óbvio que a gente não vai estar fazendo sempre esses problemas. Primeiro que a gente vai resolver muito pouco aqui de forma gráfica. Mas caso, né, a gente vá trabalhar com isso, a gente não vai estar fazendo com escala ou com o transferidor para pegar o ângulo certo e assim sucessivamente. Então, uma forma que a gente tem, e basicamente a gente está sempre com duas forças conhecidas e que é achar a resultante, é utilizar algumas regrinhas aí para determinar a intensidade e os sentidos aí do nosso problema. Vamos pegar essa abordagem aqui, ó, da regra do triângulo e vamos pensar nela, tá? Então, duas forcinhas dando uma resultante. Uma das formas aí da gente calcular é a nossa lei dos cossenos. Então, eu vou pegar aqui um triângulo aqui, ele está equilátero, né? Mas pensa aí num triângulo qualquer, onde eu tenho os lados, aqui eu vou chamar esse lado de A, esse de B e esse de C. Os ângulos em si, eu vou chamar esse daqui de alfa, aqui beta e aqui gama. Então pensem da seguinte forma. Esse triângulo como sendo aquele triângulo de forças com a minha resultante, como se o A e o B fossem as forças originais e o C a minha resultante. Alfa, beta e gama são ângulos que a gente pode, pelo menos alguns deles, construir em função do que é dado também. Então aqui, ó, se a gente tem esse problema, né, este daqui, e vai utilizar a lei dos cossenos, a lei dos cossenos diz basicamente o seguinte: eu posso determinar uma das distâncias em função das outras e do ângulo oposto. Então a gente tem essa equaçãozinha aqui que eu não vou deduzir aí para vocês. Que pode ser aplicada para qualquer um dos lados do triângulo, tá? Então a gente vai ter sempre o quê? Um lado, né, que é o que a gente quer descobrir, que a gente não conhece, e a gente pode descobrir em função dos dois outros e do ângulo oposto ao lado aí que eu estou utilizando. Então essa equação aqui podia ser feita para o A e para o B também, sempre trocando aqui os lados e o ângulo oposto. Lei dos cossenos, porque tem esse cossenozinho aqui. Tá bom? Então essa é uma equaçãozinha. Outra lei que a gente tem é a lei dos senos, que eu vou colocar aqui. Pensando nesse mesmo triângulo aí que eu desenhei, a lei dos senos ela é mais relacionada a uma relação entre o lado e o ângulo oposto. Então essa lei dos senos fala o seguinte, que a relação entre um lado e o seno do ângulo oposto é a mesma para todos os lados. Então, A sobre seno de alfa é igual a B seno de beta, que é igual a C seno de gama. Então, assim, com essa equaçãozinha, se eu conhecer dois lados e um ângulo, eu consigo achar outro e, consequentemente, ali todo o resto, tá bom? Então, essas são equações que a gente pode usar para ajudar a resolver esses problemas que foram feitos de maneira gráfica, né? De novo, a gente vai fazer aqui um exemplo, não vai usar sempre, mas essa é uma forma aí da gente usar. Então vamos fazer só um exemplozinho para a gente aplicar um pouco. Então a gente tem aí um parafuso, duas forças P e Q. Deixa eu colocar aqui. P 40 Newton e Q igual a 60 Newton. P e Q, 40 e 60 Newton.
atuam sobre o parafuso A. Então, de novo, aqui eu vou representar só com ponto, mas ele é, na verdade, ali um parafuso. Determinar a sua resultante. Então, vamos fazer o desenho aí da resultante de forma gráfica, né? E aqui uma das vantagens do computador. Eu consigo só copiar eles. Então, eu tenho uma força. Aqui eu tenho a outra força. Vou fazer o P e depois o Q que vai ficar melhor. Então vamos supor que aqui é o nosso ponto A, de onde se inicia aí a somatória das forças. Vou unir os meus dois vetores, né? Como se eu estivesse dando continuidade a um movimento, né? Que está sendo feito em partes, ou de uma ação que está sendo feita em partes. E a minha resultante sai, vou trocar de cor, a minha resultante sai aqui. Então a gente tem aqui a força P, aqui a força Q. Então essa daqui é a minha resultante. O que eu sei? Bom, pode ver aqui, ó, esses meus ângulos, eu tenho a força P 20 graus em relação horizontal e a força Q 25 graus em relação à força P. Então vamos desenhar aqui esses ângulos. O que a gente precisaria aí para calcular pelo menos a intensidade da minha resultante. Se a gente olhar aqui para a nossa lei do cosseno, eu preciso das duas intensidades das forças, que é o que eu conheço, e eu preciso do ângulo oposto à minha resultante. Ou seja, eu preciso deste ângulo aqui, ó. Então, conhecendo esse ângulo, eu consigo calcular a resultante, porque o P e o Q são conhecidos, ó, 40 e 60 newtons. Agora vamos ver como é que a gente faz isso. Eu sei que isso daqui, ó, este meu ângulo aqui de baixo, ele é 20 graus. Certo? E eu sei que, se eu fizer, por exemplo, um prolongamento. Se eu fizer um prolongamento dessa minha força P, que ele está aqui em azul, se eu fizer um prolongamento aí da minha força P, vocês concordam que a distância, né, o ângulo entre a força P, que está representado aí por esse meu prolongamento da força, e a força Q é 25 graus. Então vocês conseguem ver que isso, que isto daqui, peraí que eu baguncei. Que este ângulo aqui é 25 graus. E, consequentemente, este meu ângulo interno, ele vai ser o 180 menos o 25. Então, vai ficar 155 graus. Então, com isso, vou juntar tudo aqui. Com isso, eu consigo calcular ali a minha resultante pela lei dos senos, que vai ficar da seguinte forma, ó. Resultante vai ser a raiz do P ao quadrado mais o Q ao quadrado menos 2 vezes P vezes Q vezes o seno de 155 graus. Então, só substituindo aqui, então fica 40 ao quadrado mais 60 ao quadrado, 2 vezes 40 vezes 60
seno de 155. Já resolvi isso daqui. Isso dá 97,7 newtons. É cosseno ali, Fábio, não? Ah, é cosseno. Lei dos cossenos, estou falando. Então aí vai me dar 97,7. Mas é importante o seguinte, tá, gente? Isso daqui é a intensidade, né, da minha força. Para eu desenhar, né, e eu realmente estabelecer essa minha força no espaço, eu preciso dar pelo menos a direção, né, e o sentido. O sentido a gente tem aqui, né, até pela própria ligação ali dos vetores que compõem aí a minha força. Mas a direção a gente pode dar em função aí de um ângulo em relação ao eixo horizontal, né, que talvez seja o mais fácil. Então vocês concordam que, se eu olhar aqui embaixo, esse daqui é o meu eixo horizontal, e eu sei que até a força P é 20 graus. Eu só preciso encontrar esse meu ângulo aqui, ó, entre a força P e a resultante, que aí eu consigo determinar essa força aí no espaço. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Então, para isso, ó, eu vou chamar esse ângulo aqui. Vou botar de outra cor. Esse ângulo interno de θ. E aí eu posso usar aquela lei dos senos, onde eu tenho que o Q sobre o seno de θ, então o lado do triângulo sobre o seno do ângulo oposto, que vai ser igual a minha resultante sobre o seno de 155 graus. Então, isso daqui, ó, o Q, eu sei que é 60. O seno de θ é o que eu quero achar. O R, 97,7. E o seno de 155 graus. Isso daqui eu acho o meu θ, resolvendo isso, igual a 15 graus. E aí, eu posso... O θ igual a 15 graus. Deixa vocês verem mais um pouquinho. Tá? Resolvendo esse meu probleminha. E aí, se eu for desenhar a minha força, ela vai ficar da seguinte forma, a minha resultante. Eu vou desenhar ela aqui. Eu sei que ela tem a intensidade de 97,7 newtons e vou aí representar ela em função da minha horizontal e de um ângulo, que vai ser os 20 graus, né, que é da horizontal até o P, mais os 15 graus, que é esse ângulo θ que eu acabei de achar. Então aqui, 35 graus. Então essa daqui é a minha resultante. Tá bom? Então assim, gente, só uma forma aí para mostrar para vocês uma maneira de aplicar essas equações, esses conceitozinhos. Mas que vocês podem imaginar, né, que além de ser chato, né, você tem que desenhar, tem que ficar olhando tudo, porque você tem que fazer pelo menos uma análisezinha prévia dos ângulos para entender como aqueles ângulos vão ser os ângulos internos do nosso triângulo das resultantes. Então isso costuma dar um pouquinho de trabalho. Principalmente se a gente for pensar uma situação onde a gente tenha mais forças do que duas. Então vamos supor aqui, ó. Deixa eu desenhar com calma aqui. Uma situação onde eu tenha, ao invés de duas, 3 forcinhas.
vou chamar aqui, ó, de P, Q e S. Bom, equivale lá a todas aquelas regras, né? A gente também pode aí fazer a ligação aí de cada um dos vetores para chegar na resultante, e é exatamente isso aí que a gente faz. Então, por exemplo, vou pegar aqui, vou iniciar com a força P, vou pegar ela primeiro, depois a força Q, faço aí o próximo passo, e por último a S. Então vou ligando ali uma a uma e tiro a minha resultante a partir aí desse desenho. Então beleza, para a gente desenhar ela, se fizer tudo em escala, está resolvido, né? Então a gente tem P, Q e S. E aqui vai ser a minha resultante. Se eu for fazer ela, né, de forma com escala e gráfica direitinho, eu vou chegar na resposta certa. Mas, né, se a gente for utilizando aquelas equações ali da lei dos cossenos e a lei dos senos, a gente só consegue resolver para triângulo. A gente até pode ter aqui equações aqui de um trapézio, né? Mas só que vocês imaginam aí o quão irregular é isso e quão difícil é para eu entender todos esses meus ângulos internos aqui para resolver o meu problema. Vira um problema de geometria aí complexo. Uma forma da gente resolver, né, esse problema também é a gente fazendo essa soma de 2 em 2. Então eu pego primeiro a força P e a força Q, acho uma das resultantes, que seria essa daqui, que eu vou chamar aqui de P mais Q. E depois eu somo com S e utilizo todas aquelas leis do seno e cosseno. Era a lei do triângulo para duas forças, aqui a gente vai usar, vai chamar de regra do polígono. Porque agora forma um polígono, né? E assim, né, gente, também. Porque a gente está falando de três forças. Tendo quatro, a gente tem que sempre estar fazendo essa força de 2 em 2 para chegar na resultante. Então, assim, essa é uma forma aí complexa e não é o que a gente vai estar adotando aqui para resolver esses problemas de soma de força, tá? A gente vai fazer basicamente um caminho inverso. A gente vai acabar decompondo essa força, cada uma delas, de uma maneira que seja mais fácil da gente trabalhar, e depois a gente vai somar essas componentes, basicamente. É o que a gente vai falar mais para frente. O que a gente tem que pensar primeiro é o seguinte: da mesma forma que eu vou somando diversas forças e chego numa resultante, vocês conseguem imaginar que pode ter N possibilidades de forças que eu posso somar e que vai me dar essa resultante. Vocês concordam que poderiam ser duas forças, uma aqui e outra aqui, também deu essa resultante. Posso dar aí a volta na folha inteira e vou chegar nessa mesma resultante. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, da mesma forma que a gente soma forças para chegar numa resultante, a gente pode decompor a força de jeitos aí infinitos. Então, se a gente pegar, por exemplo, ó, vou dar um exemplinho aqui. Então, uma forcinha aqui qualquer. Eu posso decompor ela dessa seguinte forma. Como é que eu chamei aqui? Essa forcinha P e Q qualquer.
Tá, essa é uma das possibilidades das infinitas, e se eu estou falando só de duas, né, forças, basicamente. A decomposição em duas forças. Mas a gente é acostumado a usar, pode ver até aqui a lousa aqui digital que eu estou usando, eu coloquei aqui um esquema, uma malha quadriculada com linhas horizontais e verticais. Então, para a gente, é muito mais fácil a gente estar trabalhando em duas direções pré-definidas e ainda mais, né, duas direções como horizontal e vertical, que é o que a gente está bem acostumado, né, e consegue trabalhar bem. Então, a gente vai acabar trabalhando sempre com as coordenadas, né? Então, a gente decompõe uma força em duas coordenadas, em duas componentes. Nesse caso, a gente vai chamar das componentes retangulares. Então, quando a gente faz essa decomposição em termos de forças horizontais e verticais, a gente fala das componentes retangulares. Então, deixa eu colocar aqui. E aqui a gente pode usar uma nomenclatura diferente aí que vai ajudar. Então, a gente vai ter uma força Fx, que seria a minha horizontal, ou que está contida aí no eixo X, e uma força Fy, que é uma força aí que está contida no eixo Y. Então, gente, às vezes, né? Então, eu posso decompor dessa forma das componentes retangulares. Deixa eu só escrever isso. Componentes. Eita. Componentes retangulares. E essa vai ser uma das estratégias aí principais que a gente vai usar para resolver os nossos problemas daqui para frente, tá? Então, por mais que a gente tenha N possibilidades, aqui fica fácil da gente fazer essa decomposição. Por quê? Repara que naquela resultante que eu calculei, eu representei ela em função ali do seu ângulo em relação ao eixo horizontal. E se eu conheço esse ângulo, é muito fácil para a gente, usando aí a trigonometria, descrever essas minhas reações. Por quê? O meu fx, repara que se eu pegar esse ângulo alfa, que é o ângulo horizontal, se eu utilizar o cosseno, fica aí cateto adjacente, que é o fx, sobre a hipotenusa, que é o f. Então, vamos fazer com calma. Se eu pegar aqui o cosseno de alfa, eu tenho fx sobre f, beleza? Então, consequentemente, eu consigo achar aí fx de maneira bem simples. E mesma coisa aí com o seno de alfa para o fy. F seno de alfa. Então, essas componentes são componentes fáceis aí de ser encontrada. E, digo mais, né? A resultante depois é fácil da gente calcular, porque aí é Pitágoras, né? E sucessivamente aí, e essas coisas, e usa esses métodos mais simples aí. Então, a gente vai acabar indo sempre por esse lado para resolver esses problemas de equilíbrio, problemas de resultante de forças em partículas. Tá bom? Eu tenho mais aqui um probleminha aqui para a gente resolver. E aí depois a gente finaliza aí a aula por enquanto. Isso daí que eu falei foi mais um spoiler da aula seguinte, tá bom? Mas vamos resolver mais um aqui da forma gráfica, porque eu acho que vai ser uma das únicas vezes aí que a gente vai ver essa abordagem. Então, ó, isso daqui é um probleminha bem de colegial, todo mundo fez aí
no terceiro colegial, um carregamento é puxado por 2 barcos. Se a força resultante dos barcos é 22,5 kN dirigida ao longo do eixo do carregamento, pede-se a força nos cabos, sabendo que alfa, tal ângulo aqui, seja 45 graus. Então, gente, o que a gente sabe desse meu probleminha? Primeiro, a gente tem que prestar atenção no ponto aí que a gente vai analisar. A gente está numa aula que a gente está falando de partícula, né? Então, muito provavelmente, vai ter que olhar para um ponto qualquer. Os meus barcos aqui, que são esses da frente, eles estão aí em movimento e estão transferindo ali esse movimento por meio dessa tração nos cabos para o meu carregamento ali atrás. Então, esses cabos que estão conectados no mesmo ponto são os pontos onde está tendo efetivamente, né, se a gente for pensar no carregamento, a aplicação da força. Então, é nele que a gente tem que levar em conta. E a ação somada aí da força F1 e F2 dos cabos vai me dar uma resultante, que é o que está fazendo o movimento aí desse meu probleminha. Essa resultante foi dada aqui. E ela é na direção do carregamento, do eixo do carregamento, que está aqui, ó. Opa. Que está aqui. O eixo do carregamento é horizontal. E tem um valor de 22,5 kilonewtons. Coisa muito importante, tá, gente? Depois a gente vai falar um pouco mais de unidade, das coisas. Sei que vocês já sabem Newton, kilonewton. Mas essa questão de maiúsculo, minúsculo, né? O Newton é maiúsculo, quilo minúsculo, essas coisas aí a gente tem que estar sempre atento, porque eu vejo gente em concreto errando isso. Eu perdoo. O Camilo não perdoa, não. E aí o que a gente vai ter que fazer? Basicamente a gente não tem intensidade dessas forças, é isso que a gente quer. Então a gente tem as direções, sabe ali que um é 30 graus em relação horizontal e o outro é 45 graus em relação horizontal. E eu sei que vão ter duas forças aí que somadas vão estar resultando nessa de 22,5. Então vocês concordam que? Vou ver se eu consigo fazer aqui com escala. Então vamos fazer primeiro aqui uma força com ângulo de 30 graus. Não está querendo girar? Com um ângulo aqui de 30 graus. E vou fazer só ela prolongando aí para um tamanho aí qualquer. E a minha F2, ela vai ter aí 45 graus em relação aí. Espera aí que deu um blackout aqui. Ela vai ter 45 graus em relação ali à minha horizontal também. Então aqui, gente, essas duas retas com esses ângulos já previamente definidos e a resultante também, ele só vai ter uma possibilidade aí de resposta. Então eu tenho que isso daqui são os 30 graus e isso daqui, ó, na verdade o que a gente está mostrando no desenho é esta linha aqui. Este ângulo alfa igual a 45 graus. Então, consequentemente, isso daqui também é 45 graus. E este ângulo interno, ele vai ser
Bom, 180 menos 75, isso daqui é 105 graus. Então, essa minha força é F1, esta é F2. Então, aí, com a lei dos senos, ou dos cossenos, tanto faz, vamos fazer aí pela lei dos senos, vai ficar da seguinte forma. Eu conheço, pela lei dos senos, que 22,5 dividido por seno de 105 graus, ele vai ser igual a F1 sobre o seno do ângulo oposto, que é 45 graus, e F2 sobre seno de 30 graus. Só espera aí que eu estou com um probleminha técnico aqui. Espera aí que eu vou ter que... Bom, vocês estão conseguindo ver, né? Mudou um pouquinho, mas acho que dá para ver ainda. A gente está acabando. E aí, com essa minha... Com essa minha equaçãozinha da lei dos senos, eu consigo achar aí F1, que aqui eu já fiz, que dá 16,47 kN e F2 igual 11,65 kN. Tá bom? Então assim, gente, só mais uma aplicaçãozinha aí dessas equações. Tem esse B, mas eu não vou fazer não, porque acho que foge um pouquinho do quesito da aula. Então, gente, ó, na aula que vem, ainda a gente vai ter que dar uma continuada aí na matéria, mas só um pouquinho. E mais com alguns exercícios, vamos começar a falar de equilíbrio também. E aí mais alguns exercícios. E a gente continua na aula que vem. O que eu vou pedir agora para vocês, tá? Peço que todo mundo aí escreva o nome, que isso vai ser a nossa chamada, tá? Então, ao final da aula, enquanto eu estiver gravando, vocês mandem o nome e já podem sair em seguida. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode ir falando. Ah, tá. Não, mas a lista, assim, em si, eu já tenho o pessoal que fez matrícula. Realmente, eu estava fazendo a validação com o Mauro hoje, não deu problema. Mas manda aqui o nome, né, que eu também vou esperar mais uma semana para poder começar a lançar a presença no Ciscat. Se alguém quiser ir perguntando alguma coisa, falar alguma coisa, senão já podem ir saindo da sala. E até quinta. E muito obrigado. Fábio, Oi. eu queria confirmar, todas as aulas vão ser síncronas, né? Sim, sim. Uma cortadinha no começo. Não, e tá errado lá na planilha. A outra coisa, eu vou colocar a planilha no Moodle, tá? Ela tá eu botei no Google Docs, e aí eu vou colocar o link lá no Moodle para vocês. Tá, ok. Obrigada. Tá? Nada. Pode. Boa tarde, Fábio. Beleza? Boa tarde, beleza? Te falar, eu sou da turma T02 e eu me inscrevi nessa retomada do semestre. Aí eu não recebi nenhum link de aula, nem nada. O senhor poderia estar Tá. me disponibilizando esses dados por agora? Posso. Faz o seguinte.
É que o que eu fiz? Eu peguei a lista que estava no Syscad e mandei e-mail para todo mundo. Então, quem estava ali na lista recebeu a convocação, assim. Mas vamos fazer o seguinte, você me passa o seu e-mail, que aí eu cadastro você. O link vai estar no Moodle também, né? Mas eu não sei se você está cadastrado, né? Eu acho que vai ser melhor assim. Não, beleza, pode ser. Eu sou T02. T02. Peraí, é Maurício, né? Isso. Maurício, só parar de gravar aqui a aula.